Boa noite, meus queridos, esse é o Tá em Choque, o seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. E hoje trago a vocês mais um conto de fadas dissecado até suas origens mais bizarras e sombrias. A Branca de Neve é a princesa polêmica da vez. Sem mais delongas, peguem a pipoca, o cobertor, se inscreve aí, deixa o like e bora lá. Branca de Neve ainda vive, é a mais bela então. É o coração de um bicho que está em vossa mão. A origem desse conto é motivo de discussão. Talvez tenha aparecido na Idade Média em suas primeiras versões, enquanto que a mais conhecida e divulgada com o tempo é a dos irmãos Grimm, em um livro onde reuniram vários contos de fadas em um compilado através da Alemanha. Eles fazem esse registro porque até então, devido à tradição oral, histórias desse tipo eram passadas do boca a boca, faladas, e por isso sofriam tantas alterações. Em algumas versões, os anões são substituídos por ladrões e os diálogos que ocorrem com o espelho são feitos com o sol ou com a lua, e em uma versão albanesa a protagonista vive com 40 dragões, seu sono é causado por um anel, vira Tolkien o bagulho. Mas para começar, vamos de Irmãos Grimm. Durante o inverno, uma rainha costurava ao lado de uma janela negra como o ébano. Ao se distrair com a neve, ela pica seu dedo e 3 gotas de sangue pingam sobre a neve. A rainha então pensa que se tivesse uma filha, que ela fosse branca como a neve, rubra como o sangue, com cabelos negros como o ébano. Não tarda até que a rainha tem uma filha com as mesmas descrições do pedido, mas pouco após o nascimento da garota, sua mãe morre. Seu pai então a nomeia Branca de Neve e logo arruma uma nova esposa, uma mulher arrogante, esnobe e mesquinha, que possui um espelho mágico que dizia apenas a verdade. Senhora rainha, vós sois a mais bela, dizia o espelho sempre que perguntado por sua mestre quem era a mulher mais bela do seu reino. O tempo passa, e quando Branca de Neve faz 7 anos, a resposta do espelho muda. Sim, nessa versão a Branca de Neve é uma criança de 7 anos, polêmico. Você é bela, minha rainha, isso é verdade, mas Branca de Neve possui mais beleza. Dominada pela inveja, a rainha contrata um caçador e ordena que ele mate Branca de Neve, trazendo seus pulmões e fígado como prova em seguida. O caçador aceita a ordem, porém ao ver a garota e sua beleza que ele jamais havia visto parecida, decide poupar sua vida. Ele pede que ela fuja para a floresta e para enganar a rainha ele leva a ela os pulmões e o fígado de um veado. A rainha assa e come os órgãos e vai feliz consultar o espelho que para sua infelicidade continua dizendo que Branca de Neve era a mais bela. Enquanto isso na floresta, Branca de Neve encontra uma pequena casa onde moravam 7 anões. Eles a acolhem com a condição de que ela mantivesse a casa limpa e agradável. Sim, 7 calango botam uma menina de 7 anos para ser empregada deles. Descobrindo o esconderijo da garota, a rainha faz uma sequência de visita à casa dos anões. Na primeira, disfarçada de viajante, ela sufoca a Branca de Neve com um laço no pescoço. Os anões chegam, cortam o laço e ela volta a respirar. Na segunda, disfarçada de uma velha senhora, ela vende uma escova envenenada para a inocente Branca de Neve, que ao escovar o seu cabelo, desmaia no chão. Os anões chegam, tiram a escova do cabelo dela e ela se recupera. Na terceira vez, disfarçada de fazendeira, a rainha dá pra ela uma maçã envenenada. Porra, Branca de Neve já pode pedir música pro Fantástico, finge logo que não tem ninguém em casa, criatura. Enfim, dessa vez, os anões não sabem o que causava aquele coma e pensaram que ela estava morta. Por acharem-na tão linda, eles não tiveram coragem de enterrá-la, a colocando num caixão de vidro. Certo dia, um príncipe passava pelas redondezas e viu ali o caixão com a donzela dentro. Ele se apaixona e pede aos anões que deixassem ele levar ela para o seu castelo, e eles aceitam. No caminho, a carruagem tropeça e no impacto, Branca de Neve cospe o pedaço de maçã que estava em sua garganta, despertando em seguida. O príncipe e ela marcam o casamento e convidam a rainha má. Como castigo por seus crimes, a rainha é obrigada a dançar com um par de sapatos de ferro aquecidos em brasa, e assim ela dança aos gritos até cair morta. Como vocês podem ver, aqui tem muitas diferenças em relação ao desenho da Disney de 1937. Nele, a Branca desperta após o beijo do príncipe, e ela claramente é uma mulher adulta. O psicólogo austríaco Bruno Bettelhelm faz observações interessantes em seu livro A Psicanálise dos Contos de Fadas. E as coisas que eu vou dizer agora se baseiam numa análise do autor que eu encontrei no blog Gotas de Epifania. Segundo Bruno,
As cores branca e vermelha que a mãe da garota pede no início da história estariam relacionadas à inocência sexual em contraste ao desejo sexual, branco contra vermelho. Mais tarde, quando a rainha leva a maçã envenenada para Branca, ela cuidadosamente envenena apenas a parte vermelha da maçã, podendo assim morder a parte branca e provar para Branca de Neve que ela não estava envenenada. No momento em que a garota morde a parte vermelha, maçã, que por si só já é bem simbólica, maçã do Éden, fruto proibido, etc., ela perde a sua inocência, como se essa mordida marcasse o início de sua maturidade sexual. Durante o período em que Branca de Neve está aparentemente morta, ela recebe a visita de 3 pássaros, uma coruja, um corvo e uma pomba, que representam respectivamente a sabedoria, a consciência e o amor. Essa passagem representaria um tipo de preparação para a maturidade da garota. Os 7 anões não possuem nomes nesse conto. Na animação da Disney, essa que foi a primeira animação do estúdio, foram cogitados vários nomes para cada anão e só foi decidido quais seriam na reta final da produção. Existe a teoria de que os anões também representariam 7 planetas que giram em torno do Sol. Sol, este que seria a Branca de Neve. O narcisismo é um tema central no conto, pois é um ponto fraco tanto da mocinha quanto da vilã. A rainha má com seu espelho remete a Narciso da mitologia grega, admirando a própria imagem no lago. Essa obsessão com a própria imagem é o motivo dos atos hediondos da vilã, e também é uma característica da própria Branca de Neve, pois nas 2 primeiras investidas da rainha sob os seus disfarces, a Branca baixa a guarda e aceita os presentes envenenados justamente por serem objetos que remetiam à vaidade, o laço, o pente. Beleza, agora voltando um pouco para trás, em 1634 é quando surge o primeiro registro dele, Jean-Baptiste Bazille, que não podia faltar aqui, com o conto A Jovem Escrava, considerado por muitos um ancestral da Branca de Neve. E se preparem que aqui a lógica que já não estava se fazendo muito presente, agora vai pro espaço. Umas meninas estavam brincando, competindo para ver quem pulava um arbusto de rosas. Kylia, irmã do rei, pula na sua vez, porém bate numa pétala de rosa. Para fingir que tinha feito um pulo perfeito, ela engole a pétala para enganar suas amigas. Porém, após comer a pétala, ela fica grávida, claro. Enfim, ela tem uma filha que se chama Lisa, que entrega aos cuidados de fadas, que criam a garota. As fadas enchem a garota de presentes, porém uma delas acaba torcendo o tornozelo, e assim amaldiçoa Lisa a morrer aos 7 anos, quando sua mãe esquecesse um pente em seu cabelo durante uma escova. Calma que piora. Assim acontece, e a sua mãe, desolada, coloca a Lisa em um caixão de cristal dentro de um quarto. Mais tarde, Kylia acaba adoecendo e antes de morrer, dá ao seu irmão, o rei, a chave do quarto e o fez prometer que jamais iria abri-lo. Não sei por que deu a chave então. Bom, segue. Pouco depois o rei se casa e sua esposa acaba descobrindo o quarto fatídico. Ao se deparar com a beleza da garota, a rainha fica enciumada e a puxa pelos cabelos, arrancando assim o pente e a trazendo de volta à vida. A rainha então espanca a Lisa e a transforma numa escrava. Ela diz ao rei que a escrava era um presente de sua tia e que estava sendo dura com ela, pois ela havia se mostrado uma escrava perversa. Um belo dia, o rei vai à feira e pergunta aos seus escravos se eles desejavam alguma coisa. A Lisa pede uma boneca, uma faca e uma pedra de amolar, amaldiçoando o rei jamais retornar caso não trouxesse tais itens. Ele, é claro, fica em choque, então traz o que foi pedido. A Lisa então leva tudo pra cozinha e lá conta sua história pra boneca, ameaçando afiar a faca na pedra e se matar caso a boneca não respondesse. Sendo assim, a boneca responde, eu também faria isso, e após vários dias recontando a história pra boneca, o rei acaba ouvindo e descobre a origem da garota. Ele coloca a Lisa sob os cuidados de um parente, onde ela se recupera, ele se desfaz de sua esposa, a mandando de volta para a família dela, e pouco depois se casa com sua sobrinha. O bagulho é louco. Lá tava eu lendo um livro do Gregório de Matos, que é contemporâneo do Bazille, ali pelo século XVII, e é muito curioso como realmente parece que a gente tá lendo um material escrito por alguém que viveu em outro mundo. Que é isso, são escrituras com valor artístico e cultural gigantesco e que exigem muito estudo e muita paciência para serem interpretadas. É um bagulho sinistro. What would Mother say if she could see me now? Would she be happy for me? Would she smile? Or would she be angry? Enfim, em 1997 sai o filme Branca de Neve, Um Conto de Terror, com Sigourney Weaver,
baseado levemente na versão dos irmãos Grimm. Uma mulher de família nobre, Liliana Hoffman, morre após sua carruagem ser atacada por lobos na floresta. Seu marido, Frederick, com relutância, realiza uma cesariana para salvar sua filha. Anos depois, a jovem Lily Hoffman brinca pelas terras na propriedade de seu pai. Frederick se casa novamente com uma nobre chamada Lady Laura, ó. Lady Cláudia, o que Lily desaprova por ciúmes. Anos se passam e Lily já é uma jovem bela, e na noite de um baile, Cláudia, agora grávida, dá a ela um vestido de presente, ao que Lily rejeita, usando em vez disso um vestido que era de sua mãe. Assistindo seu marido dançar com a filha cheia de ciúmes, Cláudia entra em trabalho de parto e dá à luz a um natimorto, sendo informada pelo médico que jamais poderia ter um filho. Pela manhã, Lily, com remorso, tenta fazer as pazes com Cláudia, que aparentemente parece perdoá-la. O médico pede Lily em casamento e ela se alegra, esperando seu pai chegar para pedir seu consentimento. Enquanto espera, é surpreendida por Gustav, irmão de Cláudia, que tenta matá-la por ordens da irmã. Porém, Lily foge para a floresta. Gustav, constrangido, mata um javali e dá a Cláudia o coração dele. Porém, a condessa percebe que o irmão havia falhado. Enfurecida, ela causa alucinações em seu irmão, o fazendo cometer suicídio. Enquanto isso, Lily é acolhida por 7 mineiros brutos, liderados por um homem chamado Will. Cláudia usa bruxaria para fazer as minas desmoronarem, mas Lily é salva por Will. O médico retorna para o castelo, encontrando lá apenas Cláudia, que o seduz, e pede que ele encontre Lily. Cláudia resolve então ressuscitar o seu filho morto com bruxaria, roubando o sêmen de Frederick. Lily se apaixona por Will e eles se beijam. Cláudia se disfarça de velha e dá a maçã envenenada para Lily, que fica em estado de morte. Os mineradores se preparam para enterrá-la, mas Will a sacode e faz cuspir o pedaço de maçã, a despertando. De volta ao castelo, eles descobrem que toda a família e servos foram enfeitiçados, encontrando Frederick delirante. Lily encontra Cláudia embalando seu bebê zumbi e começa o confronto. Lily acidentalmente incendeia a sala, esfaqueia o espelho, ferindo Cláudia e o seu reflexo. Lily foge para Will, enquanto Cláudia queima até a morte. O filme recebeu boas críticas pela fórmula sombria que havia sido esquecida nos Contos de Fada, e Sigourney Weaver foi indicada ao Emmy Award. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa repaginada desse que talvez seja o principal conto de fadas que a gente conhece. Não esquece de se inscrever, compartilhar o vídeo, comenta aí embaixo e me segue nas redes sociais. Falou, a gente se vê por aí. Boa noite! Hoje trago para vocês mais uma sessão de Contos de Fadas Sombrios e dessa vez revisitaremos toda a história de mais uma princesa do alto escalão da Disney, a Bela Adormecida. Antes de mergulharmos nessa, peço que você se inscreva no canal caso ainda não o tenha feito, deixe o like e ative o sino, tendo assim para si toda a minha gratidão. Bora lá! A Bela Adormecida é um dos contos mais conhecidos da humanidade. E a história todos nós já manjamos. Existe uma bela princesa que é enfeitiçada por uma feiticeira maléfica, ou bruxa, ou fada maligna, ou Angelina Jolie, depende da versão, ao cortar seu dedo num tear. Sendo assim, ela cai em sono profundo até que surja o príncipe encantado que irá despertá-la através de um beijo do amor verdadeiro. Esse conto passou pelas mesmas mãos que moldaram a Cinderela, como vocês viram no vídeo passado. E vocês vão perceber, a sequência novamente se repete. Basile, Perrault, Irmãos Grimm. Até, é claro, chegar na Disney, mas vamos por partes. Em 1634, Basile publica o conto Sol, Lua, Itália. Quando a filha de um grande senhor nasceu, ele deu a ela o nome de Thalia e chamou todos os sábios e videntes para que dissessem a sorte da criança. Eles revelaram que ela corria um grave perigo, pois viam em seu caminho uma farpa de linho. Assim, o rei proibiu que qualquer coisa relacionada a linho entrasse no castelo. Já adulta, um dia Thalia vê uma velha senhora fazendo tecidos. Ela vai até ela satisfazer sua curiosidade sobre a arte, e assim uma farpa entra na sua unha e ela cai morta no chão. Mina frágil da peste também, né? A velha foge, o rei fica desolado e coloca o corpo de Thalia numa poltrona e em seguida vai embora, a fim de deixar a lembrança daquela desgraça para trás. Tempos depois, um dia, um príncipe anda pelas redondezas e entra no castelo. Ao se anunciar e não ouvir resposta, ele explora o lugar até encontrar o quarto onde se encontra o corpo de Thalia, ainda em perfeito estado, como se fosse um encantamento. O jovem então tenta acordá-la, mas sem sucesso e surpreso diante da beleza da garota,
ele decide estuprá-la. Pois é. Passam 9 meses e Thalia dá à luz a 2 bebês, um menino e uma menina. Os bebês, tentando encontrar o seio da mãe para amamentar, acabam sugando a sua ferida com o veneno que mantinha ela naquele estado. Sendo assim, ela desperta sem entender o que diabos estaria acontecendo ali, e recebendo a ajuda de 2 fadas, a Thalia e as crianças vivem no castelo, até que um dia o príncipe, que agora já era um rei, ele volta e explica tudo para a moça, alegando amá-la. A esposa do rei começa a suspeitar do caso do marido e faz com que o seu secretário conte toda a verdade. Prometendo riquezas ao homem, ela o usa numa trama. Ela pede que Thalia envie seus filhos para o reino dela, alegando que o pai estava com saudades. E quando as crianças chegam lá, a rainha ordena que o cozinheiro os mate e sirva o molho para que o pai os comesse. O cozinheiro, de bom coração, engana a rainha e prepara 2 cabritos para o rei. A rainha acredita que as crianças morreram, mas, não satisfeita, manda chamar Thalia ao reino e prepara uma fogueira para ela. O rei felizmente chega a tempo, descobre toda aquela loucura e manda jogarem a esposa dele e o secretário e o cozinheiro na fogueira. O cozinheiro então se ajoelha e revela que não cozinhou as crianças e, sendo assim, ele escapa desse destino, enquanto que a rainha e seu ajudante ardem nas chamas. Thalia vira a rainha e felizes para sempre. Procura uma jovem de 16, cabelos da luz do sol, lábios rubros de rosa. Vai e não me falhes. Vocês podem perceber que nessa versão que o menino Jean fez, por mais bizarra e fantasiosa que seja, ainda mantém um pé no chão no sentido da trama centrada nas ações humanas. Lembra até Game of Thrones, com a politicagem, a traição, troca de rainha, estupro, etc. Já em 1697, quando o Perrault faz a sua vez, e também em 1812, com os irmãos Grimm, a coisa muda completamente o tom. Dessa vez a história vai se passar num universo fantástico, num reino onde habita todo tipo de criatura mágica, parece Nárnia. As 2 versões, tanto dos Grimm quanto a do Perrault, são bem parecidas, mudando apenas nos detalhes. Num reino encantado, acontece a festa do primeiro aniversário da filha do rei. Todo o reino então comparece para prestar suas homenagens, e como o rei possuía apenas 7 pratos de ouro para o jantar, ele convida 7 fadas madrinhas para a festa, e cada uma presenteia a garota com suas bênçãos, como beleza, riquezas, bondade, inteligência, etc. Existia, porém, uma 8ª fada, essa que já era maligna, e ela, furiosa por ter sido negligenciada pelo rei, lança na garota uma maldição. Ela seria morta ao picar seu dedo quando atingisse a fase adulta. A 7ª fada, que havia chegado atrasada, deu de presente um contrafeitiço que suavizaria a maldição. Em vez de morrer, a garota iria apenas cair em um sono profundo, podendo ser libertada pelo beijo de seu amor verdadeiro. Aí vocês já sabem, aos 16 anos a garota vê a profecia se cumprir e cai em sono profundo, assim como todos os outros habitantes do castelo também adormecem. Com o passar do tempo, cresce no castelo então uma floresta cheia de espinhos, que garantiria uma morte dolorosa a qualquer um que tentasse se aventurar para dentro dela. Sendo assim, muitos príncipes e heróis acabam morrendo, e outros, mais espertos, desistem antes mesmo de tentar, falhando na sua busca pela bela adormecida, cuja beleza era tão famosa nas redondezas. 100 anos se passam, até que surge um novo príncipe destemido que consegue atravessar a floresta e chegar até a torre onde a princesa estava. Ao vê-la, ele se apaixona e dá um beijo nela que faz ela acordar, assim como todos os outros no castelo. Felizes para sempre? Na versão dos irmãos Grimm, sim, a história acaba aqui. Mas o Perrault não devia estar num humor muito bom e decidiu prosseguir um pouco mais com a história. Eles se casam e têm 2 filhos. Até que a mãe do príncipe, que era descendente de ogros, fica sabendo disso e resolve que quer devorar os seus netos. No final, os planos dela dão errado, ela é descoberta pelo filho e se suicida, se jogando num poço cheio de serpentes. Tá maluco, isso porque o Perrault é conhecido por ser o mais suave dos escritores, mas dessa vez ele que roubou a cena, enquanto que os irmãos Grimm foram mais comportados. Engraçado, né? Então, tirando a versão do Basil, esse conto faz um certo paralelo com alguns assuntos, como a puberdade,
a falta de controle da situação que os pais enfrentam quando veem seus filhos chegando nessa fase. Porque vejam, os pais não estavam presentes no momento em que a desgrama acontece, mesmo sabendo da data em que iria acontecer. A garota, que já havia sido advertida sobre os perigos envolvendo agulhas, mesmo assim, vai até a velha e traça o seu destino. O período de 100 anos de sono também teria um significado simbólico muito importante. Ao chegarmos na adolescência, a gente deixa a infância e a gente começa a perceber o mundo de outra forma, a ver ele como ele realmente é. O que nos levanta muitos questionamentos. É como se a gente caísse em um sono profundo em meio a perguntas que surgem naturalmente, como: quem que eu realmente sou? Por que eu tô aqui? Qual é o meu futuro? Qual o sentido de tudo isso? Desse modo, interpretamos que a última fada não havia dado de fato uma maldição, mas sim o presente mais importante de todos para a Bela Adormecida: a busca pelo autoconhecimento. Deixando claro, pessoal, que essa interpretação não é da minha autoria. Eu encontrei ela no link, eu vou deixar aí na descrição, porque eu realmente vi todo o sentido nela. E é isso. Ficamos por aqui. Obrigado. Fala pessoal, esse é o Tá em Choque, o seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. E hoje voltaremos para as raízes dos contos de fadas, para os castelos de uma Europa antiga com seus calabouços, para as sombras das florestas da Alemanha, onde coisas estranhas acontecem. Chapeuzinho Vermelho, como conhecem, era uma história contada entre os camponeses na França, Itália e Alemanha, sempre com um caráter muito popular que, se seguir o rastro, chega até o século X, as primeiras versões, uma menina que usa um capuz vermelho e lida com a ameaça de um lobo mau. Charles Perrault foi o primeiro a publicar sua obra baseada no conto, chamado Le Petit Chaperon Rouge, inserindo ela no livro Contos da Mãe Gansa. Sua história retrata uma jovem moça atraente e bem educada que, ao sair de sua aldeia, é enganada pelo lobo, que devora sua avó e prepara uma armadilha para a menina, que também acaba sendo comida. Essa versão foi escrita para a corte do rei Luís XIV, no final do século XVII, para um público que o rei entretinha com festas extravagantes, tendo como objetivo dar uma mensagem para as mulheres, para que elas percebessem e ficassem atentas à malícia masculina. Uma expressão muito comum na época era dizer que uma garota que perdeu sua virgindade tinha, abre aspas, visto o lobo. Qual é? A história dessa versão de 1667, resumindo, segue da seguinte forma. Uma menina que todos achavam muito bonita vivia em uma pequena cidade. Muito amada por sua família, a avó mandou fazer um capuz vermelho que caiu muito bem na garota, de modo que ela ficou conhecida na região como Chapeuzinho Vermelho. Sua mãe, certo dia, fez uma torta e pediu que ela levasse para sua avó, que estava doente. E lá foi a garota para a cidade vizinha onde a avó morava. No bosque, a caminho, ela encontrou um lobo que quis devorá-la de imediato, mas não o fez com receio de alguns lenhadores que estavam na floresta. Em vez disso, ele perguntou onde a garota ia, e ela, inocente, disse que iria ver a avó. E o lobo diz: quero ver tua avó também. Eu vou por esse caminho, você vai por aquele, e a gente vai ver quem chega mais rápido. E assim o lobo, indo pelo caminho mais curto, correu com toda a sua força, enquanto a garota, distraída pelo caminho mais longo, correndo atrás de borboletas, etc., demorou muito mais a chegar. Logo o lobo chega na casa de sua avó e bate à porta. "Quem tá aí?" perguntou a avó. "É Chapeuzinho", diz o lobo. "Trouxe torta." Resultado, o lobo devora a pobre mulher numa talagada só, pois não comia há 3 dias e em seguida foi se deitar na cama da vovó. Pouco depois, chega a Chapeuzinho batendo na porta. Ao entrar na casa, ela estranha a voz de sua avó, mas como ela estava doente, podia ser por causa disso. E o lobo pede então que ela deixe a torta na mesa e oferece um jantar, que a Chapeuzinho come sem saber que naquele momento estava comendo a carne da própria avó. Canibalismo. Isso mesmo. Coma, meu bem. O que é isto? Ele então pede que a garota se junte a ele na cama, onde Chapeuzinho fica espantada ao ver a diferença de sua avó despida, dizendo a ela: "Vovó, braços grandes." "É, pra te abraçar." Mas pernas grandes. "Pra correr melhor, minha filha." "Vovó, como você tem orelhas grandes." "É pra te escutar." "Mas olhos grandes pra ver." "Minha avó, como você tem dentes grandes." É pra te comer. Dito isso, o lobo salta pra cima da garota e a devora, sem mais.
E isso fica bem claro na nota sobre a moral da história que o Charlinho pôs no final do conto, cujo eu vou ler pra vocês agora. A partir dessa história se aprende que crianças, especialmente moças jovens e bonitas, não se enganem ao ouvir estranhos. E me refiro a todos os lobos de todos os tipos, pois há também o lobo receptivo, sem rosnado, sem ódio nem raiva, mas dócil, prestativo e gentil, seguindo as empregadas jovens nas ruas, em suas casas. Ai de quem não souber que esses lobos gentis são as criaturas mais perigosas. Eu dei uma alterada leve, mas basicamente ele diz isso. Cê é louco. Indo para o século XIX, duas versões dessa história chegam ao conhecimento dos irmãos Grimm, e eles acabam usando a segunda versão, a que tem um final feliz, como o segmento final da história. Eles a incluíram na coleção Contos Infantis Domésticos em 1812, e a base da história é a mesma do Perrault, porém com uma reviravolta final. Ao devorar as duas vítimas, o lobo deita na cama para tirar um cochilo, enquanto isso, um caçador passa em frente à casa e estranha o barulho de ronco que vem lá de dentro, e assim entra lá para averiguar. Quem nunca? Ao entrar lá, ele se depara com o lobo de barriga cheia, o homem pega sua faca e abre a barriga do lobo, tirando a menina e a avó lá de dentro. Chapeuzinho, após ser salva, recolhe várias pedras com a ajuda do caçador e de sua avó e as coloca na barriga do lobo. Ao acordar, o vilão cambaleia e cai morto, e o caçador leva sua pele para casa. Existem, é claro, diversas outras versões que variam muito de autor em autor. Em algumas tem um destaque bem grande pro aviso que a mãe dá pra Chapeuzinho, pra pegar o caminho da vila e não falar com estranhos, evidenciando a desobediência da garota ao ir pelo bosque falar com o lobo mau. Em algumas versões mais suaves, a Chapeuzinho e a avó não chegam a ser devoradas pelo lobo. Existem muitas interpretações sobre o conto, e é claro que uma delas fala sobre maturidade sexual. Nessa via, o manto vermelho simbolizaria o sangue menstrual enfrentando a floresta escura da feminilidade, com a avó no final do caminho simbolizando uma mulher já na idade avançada. Nesse caso, o lobo representa uma ameaça à virgindade da menina, e em algumas versões ele até pede que ela tire a capa para se deitar com ele. Isso na versão do Perrault fica um pouco claro o lobo como um predador sexual. E parecida com essa visão da história, há quem diga que se trata de um ritual de puberdade. A garota sai de casa e, passando pelos eventos, se transforma numa mulher adulta ao sair da barriga do lobo, ou renasce se for pela visão mais cristã. Tem aí algum paralelo com a passagem bíblica onde o Jonas consegue sair com vida de dentro da baleia. O etólogo, ou seja, aquele que estuda o comportamento dos animais, Geist Valerius, do Canadá, escreveu que a fábula é também uma advertência ao risco real de ataques de lobos da época, que eram de fato muito perigosos, principalmente nos campos da França, onde a história provavelmente nasceu. Há também quem aponte o dilema dos dois caminhos, já que a protagonista pode escolher entre um caminho longo e seguro e um rápido e perigoso. Claramente um arquétipo cristão da moralidade, a menina fazendo uma escolha errada que a levará de encontro à fera, ao invés de insistir no caminho longo e correto. Virtude e desafio, ou vício e atalho. Tem o filme A Garota da Capa Vermelha, que conta a história de um modo mais dark e dá um tom mais épico até. E tem um filme cubano de Jorge Molina, meio terror, bem bizarro, chamado Chapeuzinho Vermelho do Inferno. Nele, numa distante zona rural, vive uma bela viúva. A jovem sofre nas mãos de sua sogra malvada e procura a ajuda de seu tio satanista, que tem forte luxúria pela sobrinha. E esse é só o começo da bizarrice desse filme. É isso então, lembrem-se de não falar com lobos estranhos. A gente vai ficando por aqui, compartilhem o vídeo para ajudar o canal e a gente se vê por aí. Não é nenhuma novidade que os contos de fadas possuem raízes obscuras, versões antigas e macabras dessas histórias que a gente conhece através das animações da Disney. Mas ainda assim, eu acho esse tema tão fascinante que eu decidi explorar um pouco mais e dividir com vocês em alguns vídeos. Então, começaremos com Cinderela. A história todos nós conhecemos, principalmente graças ao desenho de 1950 e ao live action Cinderela Pop da Maísa. Não? Perdão. O live action Para Sempre Cinderela de 1998. A história de uma jovem pura e bela que após a morte de seu pai é feita de escrava doméstica por sua madrasta e suas meias irmãs, que um belo dia conhece uma fada madrinha, se torna uma princesa até meia-noite, sai correndo, deixa o seu sapato de cristal para trás, o príncipe decide que vai se casar com o pé de quem se encaixar,
e felizes para sempre. Só que não, agora nós iremos regressar aos tempos remotos, quando surgiram as primeiras versões dessa história. A Cinderela tem origem no século I a.C., por volta dos anos 64, onde o historiador grego Strabo registrou um conto sobre uma escrava chamada Rodopis, que se casa com o rei do Egito. A história segue basicamente como a versão popular, exceto que nessa versão original não haviam sapatos de cristal nem abóbora, e é claro, todo o contexto se encaixava na época e no local onde se passa. Agora vamos adiantar 1600 anos no tempo, quando o poeta italiano Giambattista Basile pega esse e outros contos e aplica neles os moldes europeus. Ele meio que criou os contos de fadas como a gente conhece, e em sua versão a coisa já começa a ficar um tanto bizarra. Na trama, Zezola, o nome da garota é esse, sofre maus tratos de sua madrasta e confidencia isso, a sua insatisfação, para sua governanta, Carmosina, que é a figura materna dela. A governanta então manipula a Zezola num plano assassino. Quando o pai da garota se ausenta, ela chama a sua madrasta e pede um favor a ela, que ela pegasse um vestido velho dentro de um baú, e enquanto a madrasta vai pegar o vestido e se curva, vasculhando o baú, a Zezola deixa a tampa do baú cair, quebrando o pescoço da madrasta. Em seguida, ela convence o pai a se casar com a Carmosina, e aí passa pouco tempo, a governanta já começa a mostrar sua verdadeira face, ela se revela pior do que a madrasta, chama suas 6 filhas, que antes nem havia mencionado que tinha, para viver na casa, e elas começam a abusar da Zezola, que começa a viver só na cozinha, da cozinha para o quarto, do quarto para a cozinha, se tornando a gata borralheira. A partir disso, a história segue basicamente igual à versão popular. Ainda no mesmo século, um francês chamado Charles Perrault criou a sua versão para o conto. E a versão dele é a que mais se assemelha com a animação, ou seja, ele deu uma suavizada em relação à versão do Basile. A coisa só vai ficar cabulosa 200 aninhos depois, quando em 1812 é lançada a versão de 2 caras chamados Irmãos Grimm, o mais novo e o mais velho. Nessa versão não existe fada madrinha e uma praga infesta uma vila e a esposa de um homem rico está no leito de morte. Ela pede para que sua única filha permaneça doce e gentil e diz que Deus a protegeria. Após ela morrer, se passa 1 ano e o cavalheiro se casa com uma mulher que possui 2 filhas mais velhas de um casamento anterior. Aí vocês já imaginam, né? As 3 se revelam cobras, botam a Cinderela para ralar na cozinha até o anoitecer. O pai se mantém omisso a tudo isso, até que um dia ele vai a uma feira e promete trazer presentes às garotas. As irmãs pedem vestidos, pérolas, joias, mas a menina, humilde, pede apenas que seu pai lhe traga um galho de alguma árvore que ele encontrar. Feito isso, a menina planta o galho no túmulo de sua mãe e o rega com as próprias lágrimas. Ao longo dos anos, ali cresce uma árvore brilhante, onde a garota reza 3 vezes por dia. E sempre que ela o faz, um pássaro branco aparece e realiza qualquer desejo dela. Aí ok, corta, pá, baile, príncipe, vestidos, sapatos. Então as irmãs, induzidas pela mãe, decidem tentar enganar o príncipe. A primeira corta os dedos do pé, para que ele coubesse no sapato, e a segunda corta o seu calcanhar. 2 pombas avisam o príncipe que havia sangue no pé delas, porque ele não tinha capacidade de ver isso por conta própria, e ele as rejeita. Voltando à casa delas, o pai da Cinderela diz que havia apenas uma empregada que faltava experimentar o sapato. Ele nem menciona que ela é filha dele. Muito filha da... Aí dá tudo certo, a Cinderela se casa com o príncipe e vem os irmãos Grimm 6 anos depois para provar que são bisavôs do Stephen King. Eles lançam uma parte adicional, tipo uma DLC. Nela, durante o casamento da Cinderela, as irmãs pensam que vai ficar tudo na boa, né? Águas passadas, afinal já estão com os pés fudidos. Quando na igreja são atacadas por pombas que arrancam seus olhos. Enquanto a Cinderela vai curtir a sua lua de mel, as 2 iniciam suas vidas como mendigas cegas. Tenso! Basicamente, os elementos que essas obras refletem são a opressão, a injustiça, que antecipam uma recompensa triunfante. Os irmãos Grimm vão um pouco além disso, e eles adicionam um sadismo a mais na história, até porque o objetivo deles na época era contar coisas pra assustar a criançada antes de dormir. Chocar mesmo, do tipo, é isso que acontece quando você é do mal. E é isso, eu encerro o vídeo aqui com imagens do filme mudo Cinderela de 1914, que apesar de não ser de terror, me dá uns calafrios só de olhar, sei lá mano, olha isso. Filme mudo pra mim é foda. Boa noite, até a próxima e cubram os pés.